Bem, de volta, vamos voltar a conversar com nossos convidados sobre as EPS. Com a aprovação no Congresso do novo marco fiscal, ou arcabouço fiscal, como queiram chamar isso, há impactos já previstos nas zonas francas, né? Principalmente a de Manaus. E essa discussão já está acontecendo com a bancada, com os governos lá do Amazonas, e que essa, vamos chamar de ZPE, que não é uma ZPE, da Zona Franca de Manaus, que é desde a década de 70, né, Pedro? 70. Mas já foi mensurado adequadamente esse novo arcabouço fiscal em cima das EPS, Pedro? Não, eu não tenho conhecimento de nenhum tipo de estudo ou projeções sobre o que pode acontecer. Porque, inclusive, algumas coisas estão indefinidas no próprio pacote ainda que está aí em estudo, e essa reforma virá a longo prazo. O que está na legislação da ZPE, que eu acho que é um ponto fundamental, que define essa segurança jurídica, inclusive daquilo que vai ser, que é definido com relação a renúncia fiscal, isenções, etc., é a durabilidade disso por 20 anos. Quer dizer, todos aqueles que já fizeram negócio e pactos. Mas essa com a ZPE, última atualização que houve da lei, sim, ela fez uma mudança que a ZPE também pode internalizar produtos. Antigamente não podia, pode. né? Desde que pague todos os impostos que foram Desde que sustentos. faça o dentro da ajuste proporção para passar para o mercado local. Né? local. Então, não há prejuízo, não há competição direta da ZPE e desleal ou por outra, não há vantagem adicional, porque ela pagará todos os impostos que qualquer empresa... Mesmo na paga. importação de insumos? Sim, aí essa compensação é que eu não sei como é que vai ser feito pela Receita Federal, porque a grande vantagem que existe também para quem se implanta na ZPE é a redução do CAPEX por conta da dispensa dos impostos de importação, que às vezes são punitivos, né? Com a questão da similaridade, que Mas não de se equipamento, discute. né? De equipamentos. Para montagem. Isso, para montagem. Então, para montagem não se discute se nós vamos estar com equipamento similar nacional ou não, e, portanto, os impostos de importação, que são barreira para não importar, desaparecem. E a economia é muito grande. Além do que, na ZPE você pode importar equipamento usado, coisa que em nenhuma outra situação pode ocorrer. Nós estamos concretamente negociando já, fazendo uma negociação prévia com indústrias alemãs, siderúrgicas alemãs, que estão paradas já na Alemanha, paralisadas por conta da questão energética, e que têm a possibilidade de se implantar aqui para fazer o aço verde. Muda a rota energética delas, em vez de usar o carvão mineral, passaram a usar carvão vegetal, plantando floresta aqui, ou comprando o carvão vegetal aqui mesmo na produção nossa local. Como a AVB perto de Imperatriz. Né? Exatamente, como a AVB Imperatriz. E é uma chance de continuar isso funcionando e também de povoar a ZPE com empresas de alto nível. Isso é interessante. Quer dizer, a concepção da ZPE nossa, já desde o início, é aquela concepção do low carbon zone. É uma zona industrial com baixo carbono. Quem for para lá já tem que definir isso. Até porque a nível internacional o financiamento não se consegue se não se vê isso. Exatamente. Isso já é impossível. A exigência internacional. Mas tem uma coisa interessante dessa coisa que vem surgindo, desse debate lá com a Zona Franca, Rodney, por exemplo, essa crítica que se faz do desmatamento da Amazônia, essas grandes ONGs internacionais, elas começam a fazer a Zona Franca de Manaus. Porque ela diz que a Zona Franca de Manaus, na verdade, é um enclave que não aproveita os insumos da bioeconomia que é gerada na Amazônia, produz um monte de equipamentos que não tem nada a ver com a cultura local. E aí volta essa questão de você fazer manufaturados, e esses manufaturados lá da Zona Franca de Manaus são internalizados, a boa parte é para internalizar mesmo. E no caso lá do Ceará, você tem uma situação em que o Ceará tem uma cultura exportadora de manufaturados, né? Confecções, calçados e tudo mais. Frutas. E me parece que isso acabou não migrando lá para a PECEM, né? O que a gente percebe ali é que tem toda uma leitura aqui, nossa, né? Tem todo um discurso de impactos, mas a prática
funciona um pouco diferente, né? Então, o Pecém, ele tem um perfil industrial mais forte, ele ainda está, quem você tem ali também, eu acho que a Aeris está dentro ali também, né? Foi um investimento aí apostando no eólico lá há 10, um pouco mais atrás, e tem uma planta que cada expansão gira 2 bilhões de investimento para ela aumentar de tamanho. Então, ela é um grande fornecedor. Então, você tem... o que é interessante, eu acho, do Pecém é que ele tem a característica de ter players muito grandes de fornecimento. Então, a Aeris, hoje, ela é muito grande, a ArcelorMittal, naturalmente, ela é. Mas eu não vejo essa competição. Eu acho que a nossa leitura, as coisas se acomodam, porque muitas vezes tem perfis diferentes. Talvez na ZPE do Parnaíba, por uma característica do Piauí, que quer queira ou quer não, no cenário nacional, ele tem uma posição mais não principal, né? Ele é mais coadjuvante, é um estado mais tímido aqui no cenário do Nordeste. Essa ZPE acaba sendo configurada para fornecedores menores, para uma estrutura menor, porque aquela própria região tem algumas limitações. No Pecém a gente vê que a vocação da região ela é robusta, então você tem alguns avanços do Ceará, como a questão eólica no Ceará é uma questão já amadurecida. Então, quando você vai para o offshore, você vê que o Ceará tem uma posição diferente. Quando você vê que a indústria mundial, para discutir a questão do hidrogênio verde, ela foi para onde? Quem está puxando isso acabou sendo o Ceará por causa do Pecém, por causa da ZPE e por causa das suas características de teimosia para avançar. Essas duas... E isso acaba dando essas uma duas direção EPS de perfil de quem se movimenta nessas EPS. Que a gente está citando aqui, tanto Pecém quanto Parnaíba, me parece que a ZPE do Maranhão tende a ter uma característica bastante diferente, né? Tem programas anteriores que a gente fez aqui sobre logística de agronegócio, sobre logística de combustíveis. Nenhum desses portos tem a logística de internalização que Itaqui tem. Nenhum deles tem. Essas EPS, me parece que elas tendem a ser EPS exportadoras mesmo, né? Itaqui parece que pode ter as duas vertentes, né? Sim. O que, por exemplo, a gente pode sentir falta em Pecém é exatamente essa ligação logística ferroviária, ser multimodal. Você tem realmente muita dificuldade em Pecém por causa de problemas de não ter uma conexão direta ferroviária eficiente como aqui tem. Nós temos aqui passando, dentro da área da ZPE, 2 ferrovias e uma terceira, que é interligada, que seria a Norte-Sul, que passa também na mesma linha, vamos dizer assim, na mesma rota. Características que nem o Parnaíba tem. Nem Parnaíba tem e nem Pecém tem. Exatamente. Então nós estávamos pensando, exatamente vendo, por exemplo, o que a Rumo já faz no Brasil todo, não, em algumas regiões onde ela opera, é a harmonização das bitolas da ferrovia para permitir trânsito, por exemplo, de trens de bitola de 1,60, de bitola larga, em cima da mesma linha que está o trem antigo e tradicional nosso aqui, da São Luís Teresina, que é a bitola de 1 metro. Então, você com o terceiro trilho, você bota carga do Itaqui aqui e vice-versa no trânsito do porto para a produção diretamente, tá? Sem nenhuma intermediação. Você pode ter, por exemplo, o minério de Carajás desviado para entrar direto numa siderúrgica instalada dentro da ZPE, o vagão sendo conduzido diretamente, né, com essa linha. Hoje, já há uma conexão de Carajás com o fornecedor de brita, né, que você já tem uma ferrovia variante, né, um desvio até com a pera, inclusive. É um fornecimento de brita. E fornecimento de brita. Esse tipo de ferrovia dos Estados Unidos, para mim, na Europa, ele é muito comum, né? Que são as bitolas mistas, mas ele é um custo elevado, né? É um custo elevado. Mas, então, o que está se cogitando é o seguinte: o que nós temos? Nós temos já uma linha férrea de bitola métrica, que em alguns estados, inclusive no Ceará, utiliza para transporte passageiro. E nós vamos ter que precisar de transporte passageiro entre São Luís e lá, né? O governo já anunciou recentemente, o governo federal, a priorização de 7 projetos de transporte passageiro. Sim. E incluiu São Luís e Itapecuru. São Luís e Itapecuru. Diga-se de passagem, o trabalho que a TNL tem feito de recuperação, tanto de trilhos, troca de trilhos de dormentes, já aumentou a velocidade operacional dessa ferrovia para 40 por hora. Por hora. Ela era 20 por hora.
Nós está previsto uma variante dela para dentro, ela passa no limite do terreno, ela vai entrar numa variante para a ZPE, de forma que você vai ter um vagão saindo da fábrica dentro da ZPE para o Porto de Itaqui, embora você tenha 60 quilômetros de distância. Então essa questão, quando você tem nitidamente, não é, a compressão do espaço por conta de uma logística bem feita. Sim, e bem harmonizada, né, com intermodal. Essa ferrovia ela tem sido pouco olhada nos últimos anos, mas eu ainda acredito muito no potencial dela, né? Inclusive a Transnordestina foi contratada recentemente, já tem um contrato de transporte de grão de soja lá da região de Caxias para cá. Ele já começa a ser feito o transporte de grãos. Aqui tem uma saída de cimento e óleo combustível no sentido oposto, né? E quem sabe esse movimento ele acaba se... Mas eu vejo essa grande limitação. Acho que mais Parnaíba, Rodney, do que Pecém. Porque Pecém, pelo menos, é muito bem servido de rodovias, né? Parnaíba tem essa dificuldade. Então, me parece que a ZP aqui do Maranhão, Pedro, aí vocês têm estudo lá, estou apenas dando opinião aqui, gente, não sou especialista nisso, não. Que ele pode ter uma característica diferente, né? De produtos para internalizar e produtos para exportar. Exatamente. Né? Pode ter as duas coisas. O fato é que tem muitos itens que trazem muito potencial para o cenário da ZPE aqui do Maranhão, né? Que acaba se sobrepondo às outras ZPE já instaladas, além da curva de aprendizado, que é sempre mais fácil aprender com os erros dos outros e acertos também. Mas eu acho que nesse caso, e um pouco com base no que o Pedro comentou, que é interessante, é você ver como, para que esse projeto atinja e explore o máximo que ele possa, como o espectro de atuação tem que ser muito amplo, né? Assim, não pode ser, vamos fazer uma ZPE e ela por si só ela faz alguma coisa. Então, tem que ter a logística, não só o que se espera dela, que é uma boa estrutura cambial, tributária e tudo mais, mas você tem que ter aí um arcabouço de infraestrutura para colocar, em que o Estado por si só, a esfera estadual, muitas vezes não tem musculatura suficiente para suportar, né? Você tem ali, às vezes, conexões, você tem ferrovias que atravessam vários estados, então o governo federal, não só na legislação, mas como estratégia de nação em si, tem que tomar uma decisão de falar, olha, isso aqui é relevante, porque um país com tamanho como o nosso, a quantidade de recursos que tem, a gente sabe que no cenário mundial, nós entramos aí num clube dos 5, que virou agora o clube dos 11, né? Que é do BRICS, mas qual é o talento de cada um dentro desse grupo, né? O Emirados Árabes e a Arábia Saudita não é uma pergunta que se faz qual é o talento deles, né? Mas quando você olha e vê, o Brasil hoje, se eu não me engano, é o 8º produtor mundial de óleo bruto. E dentro das referências de investimento dos próximos anos, se eu não me engano, para extração, o Brasil está em 3º, 4º, em termos de volume de investimento. Quer dizer, está vindo um movimento grande, esse movimento grande não pode fazer o que ocorreu nos últimos 20 anos, ele inteiro ficar na região sudeste, entre Espírito Santo e São Paulo. Quando você tem bacias já... Não, até porque o óleo lá vai acabar. Exato, chegando em linha de maturação, começando a descender, e você tem aqui no Nordeste um potencial que é o potencial que a gente tem na Costa da África. Então, o que fazer com tudo isso? Aí não é uma ZPE, talvez tinham que ser 3, 4, 5, mas aqui no Maranhão você tem um porto, você tem infraestrutura rodoviária, estrutura ferroviária, quer dizer, existe um potencial enorme para chegar no lugar. É um projeto de Estado, projeto de nação. Exatamente, é isso mesmo. Ele não pode parar num governo. Eu tenho conversado... E aí, esse não parar no governo é que é o desafio, né? Que é a nossa preocupação aqui, porque o governador Carlos Brandão não pode ser reeleito, né? Se haverá mais continuidade dessas políticas, né, Pedro? Mas, assim, eu até já dei algumas sugestões lá no governo, que acho que alguns planos que existem, ou estudos, tem estudo do Banco Mundial, plano do Ministério, não sei o quê, a gente devia customizar e fazer aqui. Principalmente essas questões voltadas com a logística, que me parece que vai ser a grande alavancagem do Maranhão. Aí, toda vez que a gente conversa isso, alguém cita um plano que foi feito, não sei o quê, mas, gente, nós temos que fazer isso aqui. É verdade. Porque senão a gente fica sempre a reboque. Esse é o pensamento, Arthur, do nosso secretário Zé Reinaldo. Ele, quando pensa essa questão, ele pensa sempre
num prazo que ultrapassa governos. Sim, e que é uma coisa difícil, né, de você Pois é. vender essa coisa, porque é natural, né, os nossos políticos, não é só aqui no Brasil, como em outros países, eles olham a próxima eleição. Você gastar todas as suas energias e força num projeto que você não vai colher, tem que ter muita maturidade, o país, o Estado e tudo mais. Mas eu acredito que a gente tem que ter movimentos mais fortes de coalizão política de políticos estaduais. Então, por exemplo, nós tivemos a reunião da comissão, não tinha um deputado maranhense, né? Quer dizer, uma coisa que é importante para o Maranhão, não tinha nenhum. O Piauí estava todo lá, o Ceará estava todo lá. Minas Gerais estava lá. Minas Gerais, está todo mundo lá. E o Maranhão acha que esses movimentos não começam pela política, eles começam pela política, né? Sem a Até política, porque é a política que os atrasa. Né? a política o atrasa ou a política os cria. Ou os cria e impulsiona. Né? Não somos nós, cidadãos comuns, que vamos iniciar esses movimentos como as bandeirinhas lá na frente do Congresso. É verdade. E para a gente que movimenta o mercado em si, o empresariado, ok, tem toda a força do Sudeste, tem tudo, mas vamos usar um termo até abusado, mas o Nordeste é a fronteira aqui no Brasil, é o Velho Oeste. Né? Por quê? Porque há necessidade muito grande, mas ele tem uma localização geográfica vantajosa, ele tem recursos grandes quando você atrela ao estado do Pará, que é um estado excepcional em termos de recursos, não tem uma montanha que não tem ouro ouro, da Califórnia platina. está aqui, né? É exato. Então, essa política, ela em algum momento, ela vai se impor. Essa agenda, eu acho que no momento, espero que logo, ela vai acabar se impondo, porque se não fazer, não vai virar, porque uma hora isso acontece. Eu sempre falo uma coisa assim, o poder do capital, ele atropela e faz as coisas acontecerem. As coisas que lutam contra isso, elas apenas atrasam esse movimento, mas ele vem. Ele vem, né? Porque isso é inevitável. Né? O capital procura quais são os locais que a gente pode aqui multiplicar esse valor. Bem, essa conversa hoje foi extraordinária, 2 convidados especiais aqui, mas infelizmente já acabou, passou rápido, 45 minutos. Quem sabe teremos outras oportunidades para avançar. Pedro, muitíssimo obrigado por ter atendido o nosso convite aqui pela primeira vez. O pessoal da CEDEP sempre traz ótimas notícias aqui para a gente. Obrigado. E Rodney, você mais uma vez aqui. Obrigado, Arthur, de novo por ter vindo. Muito boa conversa. O Rodney é executivo do B2O e durante muito tempo o grupo apoiou aqui o Negócio na Pauta. Estamos agora em outubro completando 3 anos de existência. Foi. E boa parte disso foi isso do guarda-chuva da B2O. Muito obrigado. Eu agradeço o convite de novo. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Negócio na Pauta, um oferecimento de Apolo Energia Solar e Vero Vino. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócio na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.